a imperfeição da lei e a aliança superior em Cristo Jesus. É o tema desta palavra menor hoje, porque vamos depois terminar com a ceia. O final da nossa mensagem será a ceia. O texto está em Hebreus, principalmente, capítulo 9 e os primeiros versículos 4. Mas tem muito do contexto de Hebreus. Vocês se lembram que eu orando comecei a falar em Hebreus 12, depois Hebreus 10, agora estamos no Hebreus 9, mencionando o Hebreus 7 e o Hebreus 6. E esse livro é extraordinário porque aprofunda a mensagem sobre Cristo Jesus. Então vamos ler aí 9, 1 a 4. Diz assim: ora, a primeira aliança, que é a antiga aliança dada por Deus, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço, de adoração, de louvor a Deus, e o seu santuário terrestre. E o versículo 2 explica: com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte interior, o tabernáculo, vocês sabem, foi edificado por Moisés no deserto, onde estavam o candeeiro, aonde estavam a mesa e a exposição dos pães, o candeeiro aqui à esquerda, embaixo aqui, que chama-se candelabro, e a mesa com a exposição dos pães. Cada ponto, cada situação dessa representa Cristo Jesus, de uma forma ou de outra. Por exemplo, os pães representam a vida de Cristo. Eu não vou entrar nesse assunto para poder ser mais rápido. E aí o versículo continua no 3. Por trás do segundo véu, o segundo véu é aquele véu principal entre o lugar santo e o santo dos santos. Porque tem o primeiro aqui embaixo, que eu não vejo, mas vocês veem aí. Um véu separando o lugar santo dos demais do templo. E o véu principal, que nós falamos domingo passado. Desculpa. Ficou mais fácil. O véu principal, na hora em que Jesus na cruz entrega a sua vida, o véu se rasga no templo, de cima a baixo, porque o véu impedia a comunhão dos sacerdotes que representavam o povo com Deus na arca que está no Santo dos Santos. Está lá vendo a arca? A arca, no princípio, só continha as tábuas da lei. Depois foram pondo outras coisas e outras coisas mais. Então, para que houvesse um relacionamento, uma comunhão do povo, havia os sacerdotes que se preparavam lá com água limpa. E essa água limpa hoje é a palavra. Essa água pura que eles tinham que se ficar lavando até se purificar para entrar no lugar santo, é a palavra hoje que te lava. Se você lê, se você come, se você rumina a palavra, você também se lava na palavra pura de Deus. E o sumo sacerdote, é importante que você saiba porque ele é sumo. Porque domingo falamos, surgiu o sumo
no Sinai. Mas no Monte Sião surgiu o grande sacerdote, o perfeito sacerdote, que é Jesus Cristo. Amém? E aí o sumo só entrava uma vez por ano para se beneficiar da purificação do sangue de animais que não tinham conteúdo preciso para lavar os pecados todos nossos. Mas ele entrava uma vez por ano pelos seus próprios pecados e pelos pecados de todo o povo. Ele se amarrava para poder entrar, passar pelo aquele véu, e onde estava o trono de Deus, representativamente, na arca. E se ele morresse por algum pecado não confessado, ninguém poderia entrar para tirá-lo, tinha que puxá-lo para fora. Era coisa difícil. Então a importância do Hebreus no 12, que nós já falamos, para você entender a diferença do Sinai com o Sião, do tabernáculo no deserto com Jerusalém, a casa de Deus, com a igreja. Eu faço assim porque a casa Jerusalém eterna ainda não chegou, mas vai chegar. E aí? Esse candelabro ficava aceso. E se você ler o primeiro capítulo de João, você vai ver que Jesus chegou, não precisou mais de candelabro. Você anda na cidade aí, tem igrejas com os candelabros, não precisa mais. Jesus chegou, a luz está aqui, não tem mais. Ele representava Cristo no deserto. Agora não precisa mais de no Sião. O Sião não precisa mais de lei, de regras, de doutrinas. Lógico, vocês estão entendendo. A doutrina precisa, única, é a palavra de Cristo. E a denominação prevalente hoje não é nenhuma, é só a pessoa de Cristo. Não se prega e nem se deve pregar mais denominações, porque agora nós temos a única pessoa que merece, porque vamos ver aqui na ceia, essa atenção de toda a sua igreja. Parte deve estar aqui. Por que eu falo deve? São os que realmente receberam Cristo, morreram com Ele na cruz lá, confirmaram agora no batismo aqui, e foram batizados com o Espírito, recebendo a presença do Espírito para ficar para sempre conosco. Tem tanta coisa para falar, mas eu não posso falar. Vamos voltar aqui. Em Hebreus, irmãos, Hebreus destaca Jesus como sacerdote eterno, indestrutível. A lei não foi capaz e não é capaz de transformar a nós pecadores em pessoas justas. Nem ao menos pode oferecer o necessário poder para que pudéssemos vencer o mal. Ela foi apenas um sistema preparado por Deus para a nossa salvação, que chegaria em Cristo Jesus.
Cristo é quem nos garante esse livre acesso que hoje temos, porque o véu foi rasgado, a Deus, nas nossas orações. E nós temos falado em avivamento, temos tido uma reunião dos presbíteros às terças-feiras, temos tido reunião levantando um avivamento de oração. E é difícil brasileiro orar. Eu acho que no Marrocos ora mais. É muito difícil. Eu estive na Coreia, eu oro como nunca vi igual. Tem uma montanha de oração lá, com ônibus subindo, descendo. Jaime Kemper encontrou com um jovem e um pai. Vocês estão voltando de onde? Estivemos orando aí. Nós temos problema, pai com filho, filho com pai. Viemos orar aqui. Aí, e quanto tempo ficaram aqui? 10 dias. Pai e filho orando. 10 dias na montanha. E agora? Agora está tudo bem entre nós dois. Você tem problema com o filho? Tem o filho com o pai? Junta com o pai e ora até resolver o problema. E você vai ver. Estou falando do tabernáculo. Depois vou para o templo de Salomão rápido e chego no santuário divino lá. Você vai ver o que é a oração lá. Vamos para frente. Vou pular aqui muita coisa para chegar na ceia. Então Jesus é o nosso sacerdote para sempre. Nós não precisamos de mais sacerdotes. Porque a representação sacerdotal de Cristo está aqui. Ô Josué, você que é pastor, você que é um sacerdote, levanta, mostra os sacerdotes teus companheiros. Aí, todos vocês são sacerdotes, todas vocês são sacerdotisas. Aleluia! É a representação para entrar à presença de Deus, de Cristo, o supremo sacerdote que está aqui presente. Como o Milão falou, como nós sabemos. E aí, eu vou agora passar para os ritos de Moisés. Porque você vê essas denominações nossas, eu estou falando de nós mesmos. Um negócio que um inventa uma doutrina, você ligou lá a televisão, você já viu uma nova doutrina. Eu fui abraçada pelo apóstolo e fui curada. Ué, o que é isso? Não é mais Cristo? É uma doutrina. Eu vim de tantos quilômetros, não sei de onde, para abraçar o apóstolo. Que bom que você ama o apóstolo, ele te ama, mas não tem substituição do supremo sacerdote, que é Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Então esses ritos, essas regras, tem igreja que não pode cortar aqui, não pode... Para com isso! E volta para Jesus. Você não é crente porque o cabelo está... Mas qual que é o tamanho do short? Nós já tivemos problema com o short. Só que ninguém deu o tamanho que a Bíblia fala sobre o short. Para com isso. Baixinho fala para o irmão. Viu, irmão? Fala. Viu, irmã? Viu? Fala. É só Jesus. É só a pessoa de Jesus. O supremo sacerdote. Louvado seja Deus. Diz assim o versículo 1. Ora, a primeira aliança, a velha aliança, né, foi estabelecida no tabernáculo do deserto com Moisés. Uma coisa. Depois o versículo 2, ela foi levantada. No versículo 3, pulei aqui, mas atrás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, que está lá. E depois no versículo 4, onde se posicionava o altar de ouro
Presta atenção nesse altar de ouro, porque tudo que estava lá está representando aqui e lá. Entenderam ou não? Não fica com o que estava lá. Mas venha, como o Hebreus fala, para o Monte Sião. Deixa o Sinai. O Sinai tremeu, eu estive lá 2 vezes. É tudo pedra quebrada, tremeu com a presença de Deus. Inflamou, que subia fumaça. Mas ainda vai pegar fogo nesse mundo, como foi lá. E vai queimar tudo que o homem fez. Eu não vou repetir aquilo que já falei. Eu vou pular aqui a primeira página, para chegar. Você vê que esse sermãozinho pequeno, agora só meia página. Sempre é 3, né? Porque sempre tem coisas para falar. Apesar do tabernáculo de Moisés, entrou a nuvem nesse tabernáculo. Está lá no texto do capítulo 7. A nuvem se moveu e encheu o tabernáculo. Significa, a glória de Deus entrou, plenificou o tabernáculo, que ninguém mais pôde entrar, nem o Moisés, porque Deus estava presente. E a mesma coisa no 1 Reis, que deve estar marcado aqui num lugar que eu deixei para trás, que eu não me lembro o versículo. No templo, na inauguração do templo de Salomão, naquela hora, a nuvem veio e a glória de Deus encheu o templo de Salomão, de forma que nenhum sacerdote pôde ficar lá dentro. Porque a presença de Deus é tão vigorosa, imensa e brilhante, que ninguém consegue estar na sua presença lá dentro. Presta atenção. Agora estamos terminando, pulei muito ali. Estamos chegando no Apocalipse, capítulo 15. Capítulo 15, Apocalipse, capítulo 15, abriu aí na sua Bíblia, que bom que você trouxe sua Bíblia. Apesar do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão ter se enchido da glória de Deus, e isso tudo já estar ultrapassado. Por que eu falo isso? Porque tem gente fazendo o templo hoje de Salomão por aí. Isso não adianta mais, isso já está passado. Eles continuam inutilmente usando o que já foi vencido e preenchido e substituído por Cristo Jesus. Essa velha forma de lei, meus irmãos, inutilmente ficou entendida que não funciona, e não funcionou. E quando Jesus veio cumprir a lei, a interpretação às vezes está errada. Eu estudei o assunto. Ele veio dar o que precisava para substituir a lei. Ele veio cumprir uma missão do reino de Deus. Não é sábado que nos salva. Não são regras obedecidas que nos salvam. O sumo sacerdote tinha de repetir anualmente as cerimônias de purificação do povo,
Mas Cristo foi quem ofereceu o sacrifício eficaz, único, eterno, pelos nossos pecados, se houver amém. Glória a Deus. 2. Deus envia os 7 flagelos. Capítulo 15 de Apocalipse. Cuidado com essas professoras e professores de Apocalipse por aí. Cuidado, hein? Versículo 8. Eu vou ler também o 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro. Presta atenção nessas taças, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Versículo 8 agora. O santuário se encheu, como no tabernáculo, como no templo de Salomão. O santuário se encheu de fumaça. A mesma nuvem se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, igual lá, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Volta agora no versículo 2. Vi como que um mar de vidro, as coisas do céu, quem está vendo daqui, não vê bem como, mas vê mais ou menos como ele entende. Ele viu como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta. E você pode incluir o capeta aí, os capetas, tudo aí é besta. Os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que é 666, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas, louvor, esses instrumentos. Está faltando um pianista aqui. A importância que tem o ministério dos músicos. É um ministério como os demais ministérios. Precisamos de pianista. Eu vi que não tinha hoje. Tem que ter. Tem piano. As harpas que estão aqui são os instrumentos aqui hoje. E diz: que entoavam 2 cânticos no Apocalipse, lá, os vencedores aqui. Eu incluo os mártires, os perseguidos, os que já morreram lá em Jerusalém, vem morrendo perseguidos na Coreia do Norte, na Índia, por esse mundo afora. Eu creio que são esses. E nós que temos deixado a nossa casa, nosso trabalho, para cumprir a missão que Jesus nos deu, que é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando a doutrina dele. E eis que estou convosco até. Você quer Deus com você? Vai no vizinho. Os meus primeiros 5 grupos em casa, né, Neide? Eram de vizinhos. Saímos. Eu percebi que nem cumprimentar os vizinhos eu cumprimentava. A gente achava que tinha que ir para missões. E ela estava tão pertinho. E muitos daqueles vizinhos são hoje pastores aqui, líderes aqui. Porque passamos a entender que a missão começa em casa.
cantar o cântico de Moisés, que está lá em Êxodo 15, e que nós cantamos tanto no início do nosso trabalho. Dá para cantar um pouco do cântico de Moisés, ou não? Dá ou não dá? Se não dá, não tem problema. Vamos cantar o cântico de Moisés, que é cantado lá. Dá para cantar um pouco? O cântico de Moisés. O cântico, ele foi para o mar, o cavaleiro, e aquela coisa toda. Então vamos lá em pé, vai. E eles foram suplantados pelo mar, o cavalo, o cavaleiro. É o cântico de Moisés. Cantarei ao Senhor para sempre, sua destra é todo poder. Cantarei ao Senhor para sempre, sua destra é todo poder. Lançou ao mar quem Deus perseguia, cavaleiro e cavalo. Lançou ao mar quem Deus perseguia, cavaleiro e cavalo. Lançou ao mar. Sua destra é todo poder. Cantarei ao Senhor para sempre. Sua destra é todo poder. Lançou ao mar quem nos perseguia, cavaleiro e cavalo. Lançou ao mar quem nos perseguia, cavaleiro e cavalo. Lançou ao mar os carros de Faraó. Meu Pai é Deus e eu o exalto. Meu Pai é Deus, exaltarei. Meu Pai é Deus e eu o exalto. Meu Pai é Deus, exaltarei. Lançou ao mar os carros de Faraó. Está vendo o que você vai cantar lá no santuário? Está aqui no Apocalipse. O cântico de Moisés é esse, a vitória lá no mar vermelho. Agora, fica de pé, porque não vai ser só esse cântico. Vai ter um principal ainda. Dá para cantar alguma coisa para o Cordeiro? Por isso que essas músicas que estão por aí, fugindo dos inários, das harpas cristãs, precisa ter cuidado, porque aqueles inários reproduziam mais ou menos esses cânticos do Cordeiro e do Pai. Vamos lá. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras,
teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Tem 16 vezes esse cântico no Apocalipse. Louvado seja o Senhor. Nós vamos cantar para o Cordeiro. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.